Oi, gente. Tudo bem? Boa tarde. A gente tá esperando uns instantes para todo mundo ir entrando. Então, prazer, meu nome é Letífane, eu sou do grupo Juventude Ativa e hoje estamos aqui para ter o nosso quarto episódio da Maratona de Pregações. A gente, nos episódios anteriores, vamos recapitular. No primeiro episódio falamos sobre o nascimento de Jesus, no segundo falamos sobre a infância, no terceiro falamos sobre os milagres de Jesus segundo São Lucas e hoje vamos falar sobre os milagres de Jesus segundo São João. Vamos iniciar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso e 3 Ave Marias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje teremos a pregação Como disse, o episódio de hoje é sobre os milagres de Jesus. Tá conectando. Oi, Alan, tudo bem com você? Olá, boa tarde, tudo bem? A paz de Jesus, o amor de Maria. A paz de Jesus. Pode ficar à vontade para começar. E agora a palavra está com você. Ok, muito obrigado, Letífane. Muito boa tarde para todos. A paz de Jesus, o amor de Maria com todos vocês. Quero agradecer primeiramente por esse convite e manifestar a minha alegria de poder estar aqui com vocês hoje, para a gente começar este encontro e para a gente refletir um pouquinho também sobre os milagres de Jesus, né? Os milagres de Jesus segundo São João. Falar sobre esse tema é muito bom, ao mesmo tempo traz para nós aquela responsabilidade, né? Aquele tema de peso que a gente já vai pensar assim, nos milagres de Jesus e pensar segundo São João, o apóstolo, o discípulo amado de Jesus. A gente tem essa oportunidade de, junto de João, como que reclinar a nossa cabeça ao lado de Jesus e poder, né, ouvir um pouco, poder ver um pouco do que Jesus tem a nos dizer hoje, no domingo, e a nos dizer através desse evangelho tão especial. Aí talvez esteja a grande responsabilidade, que também hoje um dia tão importante, fundamental para nós, que é o Domingo de Ramos, começando a nossa Semana Santa
esse período fantástico, né? Esse ponto ápice da nossa fé, da nossa celebração. Então é muito bom a gente poder estar junto e poder refletir juntos, rezar juntos e atualizar o Evangelho nas nossas vidas. Bom, para começar, eu queria falar um pouco sobre o Evangelho de São João, né? Ele é o único evangelho que tem uma forma de apresentar a vida de Jesus de uma forma diferente daquelas que nós vemos nos evangelhos sinóticos, né? Que são evangelhos que têm um estilo de apresentar a vida de Jesus bastante semelhante. E João não, ele já tem esse estilo um pouco diferente. João apresenta diálogos, João apresenta discursos. Então, poder observar os milagres de Jesus no Evangelho de São João é também poder observar isso com uma grande profundidade, né? João é tido aí como o grande evangelista da profundidade, às vezes representado na figura de uma águia, né? Como a águia, aquela que vê do alto tudo que está lá embaixo, nos mínimos detalhes. E João traz isso. É uma fantástica oportunidade da gente perceber isso, né? E nessa profundidade, talvez esteja o ponto principal para a gente observar cada milagre. Porque João chama atenção para isso, né? Que não basta a gente compreender que Jesus é Deus. Não basta a gente acreditar em Jesus como nosso Salvador, o que é o grande intuito do Evangelho, né? Mas mais do que isso, é importante a gente entender o valor de tudo isso, entender Jesus como pessoa fundamental na nossa vida. E assim a gente consegue relacionar com ele como João relacionava, numa amizade profunda, sendo também um discípulo amado. É nessa perspectiva que São João vem trazer. Mas tá, Alan, o que nós vamos falar sobre os milagres especificamente, exatamente, né? Diante dessa profundidade, fica até difícil, né? Porque falar sobre os milagres de Jesus, a gente poderia aqui falar sobre tantos, né? Jesus, ele caminha sobre as águas ali. Jesus, ele cura aquele cego de nascença, a gente pode observar, né? Jesus multiplica os pães. Jesus faz vários milagres e prodígios. Poderíamos falar sobre muitos, sobre vários. Mas tem dois, né, que quando eu estava rezando, preparando este momento, me chamam mais a atenção e que eu gostaria de trazer para a gente poder pensar juntos, né, nessa profundidade que São João traz como oportunidade. E claro que o primeiro deles é o primeiro milagre. É interessante que apenas São João que vem trazer isso para nós. Diferente dos outros evangelistas, o primeiro milagre de Jesus em ordem pública, que é o milagre de transformar a água em vinho. E trazendo ali a importantíssima presença de Nossa Senhora, de nossa mãe. É São João quem vem trazer para nós esse momento fantástico, esse momento rico. E quando a gente observa, né, na Sagrada Escritura, a gente tem essa oportunidade de ver ali como que Jesus ele realiza os milagres na nossa vida e como que Nossa Senhora tem um papel fundamental de ser a nossa intercessora, de ser a nossa advogada. É São João quem nos traz isso, né? Jesus ali naquela festa, com a sua mãe, com os apóstolos, festejando, estando ali, né? Acontece de Nossa Senhora perceber na sua sensibilidade a necessidade daqueles noivos que talvez já estavam aflitos, né? Muitas pessoas talvez não percebiam, mas aquele vinho estava acabando e isso era fundamental para a vida de todos ali, porque a celebração do casamento, né, no judaísmo, ela leva semana, não é uma celebração rápida, talvez como nos dias de hoje, nas nossas tradições. Então, acabar o vinho, que era fundamental na festa, era uma coisa muito ruim, né, de se desesperar. E a gente percebe ali a sensibilidade de Nossa Senhora
E o pedido que ela faz a Jesus, né? Que o vinho acabou. E Jesus diz: mulher, a minha hora ainda não chegou, como nós bem conhecemos. Não era o momento certo ainda de Jesus manifestar que ele era, né, o Messias, aquele que veio para poder salvar a cada um. E mesmo assim, Jesus realiza o seu primeiro milagre. Então, começar a falar sobre os milagres de Jesus é justamente começar por aí, pelo primeiro, e por esse milagre em que a gente já encontra a presença de Nossa Senhora. Né? É fantástico perceber isso. E é fantástico perceber também que João, quando ele fala de Maria, ele sempre fala de Maria mostrando Nossa Senhora como a mãe de Deus, mostrando ela como nossa mãe também, né? Sempre falando de Nossa Senhora como mãe de Jesus, nunca falando Maria. Sempre falando de Nossa Senhora como mulher também. E por que mulher? Né? Mulher, a minha hora não chegou. Né? Lá depois do momento da cruz, o que vai ser dito? Né? Jesus vai falar: mulher, eis aí o teu filho. E é exatamente para João que Jesus fala isso, né? Filho, eis aí a tua mãe. Veja como João estava em completa sintonia, observando cada milagre e também cada detalhe da vida de Jesus, né? E percebendo que esse mulher traz para nós essa ideia de que Maria é a mulher, né? A nova Eva, que vem trazer para nós a salvação, que vem renovar, que vem recriar a humanidade, né? Jesus é quem recria, é quem nos liberta do pecado, é quem nos dá vida nova. E tudo isso foi feito através desta porta, que é Nossa Senhora, dessa porta que é Maria. E ali, nesse grande primeiro milagre, João já estava manifestando isso. Eu acredito que não poderíamos falar sobre os milagres de Jesus aqui sem tocar nesse assunto. E perceber, né, o quanto que nós podemos contar com a presença de Nossa Senhora. O quanto que nós podemos recorrer a ela. Por quê? Porque Nossa Senhora é a nova Eva. Né? Ela que vem nos ajudar a também vencer as nossas dificuldades, as nossas mazelas, as nossas misérias. Né? E porque ela é o grande exemplo de fé. Nossa Senhora é o rico exemplo de fé. E eu acho que é nesse ponto que a gente poderia entrar também. Pensar na dimensão do milagre como também um ato de fé da nossa parte. Né? Às vezes a gente começa a pensar um milagre como aquela coisa prodigiosa, né, que acontece extraordinária, da qual ninguém pode duvidar. Aconteceu, todo mundo acredita. Por quê? Porque é uma coisa extraordinária. Né? É o famoso ver para crer. Mas não é bem por aí, não. Não é bem por aí. E se a gente for olhar lá nos evangelhos, e aqui no de João também, a gente vai perceber que Jesus faz muitas e muitas coisas, muitos milagres, e as pessoas se recusavam ainda em acreditar. As pessoas não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Jesus fez muitas e muitas coisas e chega hoje, né, no domingo de Ramos, a Jerusalém, recebido com gritos de hosana, com gritos de louvor, porque o povo entendia, a partir de tantos milagres e sinais, né, que Jesus seria aí aquele que veio restaurar o reino de Davi. Só que mesmo assim, Jesus foi preso. Logo depois de entrar em Jerusalém, nessa mesma semana, ele foi preso, né, a mão dos mestres da lei. Depois chegamos à Sexta-feira Santa com os gritos de crucifica-o, que hoje também na Sagrada Liturgia a gente pode perceber. Né? Então percebam que não é que a gente... Né, vendo todos os milagres de Jesus, estando junto com Jesus, não significa que a gente vai crer verdadeiramente nele, nesse sentido mais profundo. E aí que está a importantíssima figura de Maria, que sempre acreditou e sempre intercede por nós. Né? Quando chegarmos nessa Semana Santa, lá no Sábado Santo, nós ainda estaremos em um dia de silêncio e de meditação, e num dia de muita fé, lembrando a figura de Maria. O sábado é dedicado a ela justamente porque ela era a única que acreditava.
e que não deixou de acreditar. Até os apóstolos esmoreceram-se na sua fé. E Maria acreditava. Maria deu para nós esse grande exemplo do seu sim desde o início ao fim, né? E até depois do fim, até depois da cruz, né? Com a ressurreição. E aqui está a fantástica presença de Nossa Senhora, para a gente pensar também na fé, nessa fé profunda que João chama a atenção. Não basta apenas entender que Jesus é o Filho de Deus, é acreditar profundamente. E aqui eu gostaria de trazer o segundo sinal, que, por incrível que pareça, nem sempre a gente presta atenção nesses detalhes. Eu falo por mim mesmo, tá? Estou fazendo a minha culpa, a minha confissão aqui, que eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. Mas veja que interessante, o segundo sinal, São João diz que acontece ali no mesmo lugar. É também naquela região da Galileia. É de onde Jesus veio. E acontece ali, né, em Caná também, o primeiro e o segundo sinal. E no primeiro sinal, a gente tem um grande exemplo de fé de Maria. E no segundo sinal, no segundo milagre, a gente tem já, né, o exemplo de outra pessoa que sente-se, né, no momento de fé, um pouco fraquejando-se, né? A gente vai poder observar um pouco melhor e eu convido vocês para que juntos, né, viemos a aprofundar um pouquinho mais, ouvir as próprias palavras de São João. Para quem está com a Sagrada Escritura, a nossa grande arma, né, que a gente necessita cada dia para as nossas batalhas diárias, eu convido você a abrir lá no Evangelho de São João, no capítulo 4, a partir do versículo 46, para que a gente possa entender, para que a gente possa acompanhar. Esse daqui é o segundo milagre de Jesus, que acontece em Caná também, na Galileia, né? O milagre em que Jesus cura o filho do funcionário de Herodes, que vai até ele. O funcionário vai até ele. E a gente vai poder observar como que talvez esse funcionário não seja semelhante a nós também. E assim trazer o Evangelho para a nossa vida. O Evangelho é essa palavra viva. Vamos acompanhar, né? Jesus voltou a Caná da Galileia, onde tinha mudado a água em vinho. Havia um funcionário do rei cujo filho se encontrava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, ele foi ao encontro dele e pediu-lhe que descesse até Cafarnaum para curar o seu filho, que estava à morte. Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, nunca acreditareis. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Ele respondeu: podes ir, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto descia para Cafarnaum, os empregados foram-lhe ao encontro para dizer que seu filho vivia. O funcionário do rei perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: ontem, à 1 da tarde, a febre passou. O pai verificou que era exatamente nessa hora que Jesus lhe tinha dito: teu filho vive. Ele então passou a crer, juntamente com toda a sua família. Também este segundo sinal, Jesus o fez depois de voltar da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Olha a riqueza do Evangelho, né? Dos detalhes que São João vai colocando. É interessante a gente perceber isso. O funcionário do rei Herodes vai aflito até Jesus, porque o seu filho estava doente, à beira da morte, e pede para Jesus o curar. E a gente logo pensa assim, então isso é um grande ato de fé, né? A gente pensa, por exemplo, em nós, que nós vamos, fazemos as nossas orações, nos reunimos aqui nos domingos, né? Um momento importantíssimo, tão rico. E a gente já pensa, poxa, pode ser um ato de fé.
Mas a gente percebe que Jesus entende, né? Jesus conhece os corações e conhece o coração daquele homem. E percebe que ele tinha ouvido falar dos milagres que Jesus fazia, pelo menos daquele primeiro milagre, né, nas bodas de Caná, naquela mesma região, vejam bem, né, transformando água em vinho. Bom, ouvindo falar isso, ele vai até Jesus, mas Jesus percebe que aquele homem procurava ele pela fama, né, por tudo aquilo que ele ouviu, mas que no fundo, ainda não existia uma vivência mais profunda. E Jesus diz isso, né? Se não virdes milagres, vós não vai desacreditar, né? Veja que diante disso o homem entende, né? Ele percebia que a fé dele então não estava, né, sendo verdadeira e profunda assim, e de repente ele acredita e vai, né, nessa fé de que o filho dele estaria curado quando ele chegasse lá. E assim aconteceu, né? O que eu quero trazer para que a gente possa refletir com esse segundo milagre? A importância da fé, que Nossa Senhora ensinou para a gente naquele primeiro. Ter fé, no sentido de que eu não sei exatamente o que vai acontecer, como que vai ser, mas eu sei que vai acontecer, né? Olha, a gente está vivendo um momento tão difícil, que é o momento da pandemia, e que já se estende aí para mais de um ano. E a gente pode se perguntar, as pessoas se perguntaram, muitas esmoreceram-se na fé. Será que Deus realmente tem sido bom diante de um momento como esse? Né? Por que Deus permite um momento como esse, algo assim? Por que Deus permite as pessoas se partirem, as pessoas se contaminarem? Se Deus criou a natureza, se Deus é tão bom e criou isso que é tão bom que é a natureza, por que isso existe? Isso que também é natural. E isso vai fazendo a nossa fé ficar mais fraca. Vai fazendo a gente esmorecer, vai fazendo a gente tremer ali. E aí cabe a nós a entender, eu não sei exatamente por quê que está acontecendo isso. Eu não sei exatamente como, né? É um grande mistério. Mas eu sei que Deus é muito bom. Eu sei que Deus não permitiria nada que não fosse também para o nosso crescimento. Eu sei que Deus age ao nosso favor e vem nos trazer a salvação. E assim a salvação entra nas nossas casas, nas nossas vidas, como entrou na casa daquele funcionário, que depois a sua família toda acreditou juntamente com ele. É assim que também acontece com a gente, né? E, bom, a gente fica, às vezes, também pensando em coisas extraordinárias. Eu poderia aqui citar muitos outros milagres, mas eu queria chamar a atenção para os milagres diários que nós temos. E que esse ponto fundamental da fé pode nos trazer isso. A gente pensa, talvez, numa manifestação extraordinária, mas não quantas manifestações do carinho e do cuidado de Deus que a gente não tem na nossa vida. A cada dia que a gente levanta, a cada dia que a gente acorda, e que a gente está respirando, que a gente está vivendo, que no momento como esse a gente tem saúde, ou que a gente venceu a dificuldade da doença, né? Cada dia que a gente deita sem saber se o amanhã vai acontecer, mas a gente já planeja, a gente já programa. Por quê? Porque isso é um ato de fé. Então, quando a gente observa com mais detalhes, mais calmas, milagres estão a todo momento na nossa vida. Porque o próprio mundo, a própria natureza, a própria criação de Deus, a nossa vida já é um milagre. E João está chamando a atenção para isso, em acreditar que Jesus é Deus, que é o Filho de Deus. E quando eu acredito nisso, eu consigo olhar mais amplamente, eu consigo olhar mais além e perceber que o que mais importa é estar conectado com Deus, é ser amado por Deus, é deixar ser amado como São João foi, para que um dia eu viva eternamente com Ele, né? Porque o que importa? Se tudo eu fizesse, coisas extraordinárias eu presenciar, mas depois um dia eu vou partir deste mundo. E é aí que o tal mais importante é compreender que o grande milagre é a vida. E que a missão fundamental de Jesus foi nos trazer a vida. Foi nos dar a vida, né?
E o próprio Jesus chamou atenção para isso. Quando o Filho do Homem for levantado na cruz, ele vai atrair todos para si. Esse é o maior sinal. Aqui está o fundamental de tudo, né? Jesus chama a atenção. Esse sinal é o maior, é o mesmo sinal de Jonas, de Jesus que morreu e no terceiro dia ressuscitou. E nenhum outro sinal vos será dado. Que significa que não vai acontecer mais milagres e prodígios? Não. Significa que o grande milagre é a cruz e a ressurreição, que a gente está prestes a celebrar. É aí que está o grande milagre. Se eu estiver passando do tempo, vai me falando, por favor, Letirne, que eu falo demais às vezes, tá? A gente vai... Temos uns minutinhos ainda, pode continuar. Tudo bem, muito bom. Obrigado. Então a gente começa a perceber isso. A gente pode olhar a vida de uma outra forma. Eu posso encontrar sentido em tudo. Por quê? Porque o sentido da vida não está neste mundo. E como não está neste mundo, eu não preciso ficar procurando ele por aí. Na saúde, na doença. Eu não preciso ficar procurando ele por aí numa falta da pandemia ou com a presença dela. Ou se as pessoas dão testemunho de fé ou não dão. Não, não é isso. Ah, mas eu vou criticar, vou falar isso de alguém que está na igreja, etc. Não, não é isso. Ainda que ninguém dê testemunho, o grande testemunho já foi dado, que foi o de Jesus. Da nossa corredentora, que é Maria, o seu grande exemplo de fé, não é? E assim eu quero terminar, indo lá para o finalzinho do Evangelho, para que a gente perceba isso de fato, na palavra de Deus, para que a gente alimente-se dela, lá no capítulo 20, né, finalzinho do Evangelho de São João. O Evangelho concretiza tudo isso, essa intenção fundamental de João de mostrar a profundidade de crer em Jesus e de vivê-lo. Lá no capítulo 20, versículo 30, versículos 30 e 31, ele coloca o seguinte: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. É isso, né? Muitos outros sinais foram feitos e que não estão aqui. Né? Nós nem sabemos. Muitos outros foram feitos depois, na vida dos santos, na vida da igreja, sinais, milagres diários, né? A gente não consegue dar conta de tudo isso, do que aconteceu, mas um grande e precioso sinal era esse: mostrar que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo nisso, a gente tenha vida. Esse é o grande sinal, esse é o grande milagre e que Jesus vem trazer para nós. E é tão interessante, assim eu vou fechando, a gente perceber que é necessário esse nosso ato de fé e o nosso fazer. A fé verdadeira, ela passa pelo fazer. A nossa doutrina católica nos diz que não basta acreditar, é necessário obras. São Tiago fala isso na sua carta, né? A fé sem obras, ela é morta em si mesma. Então, uma verdadeira fé, ela é uma fé que nos leva a fazer, levar o amor, né, ao outro, fazer obras de amor. E os milagres, eles acontecem assim. Veja que sempre depende de um ato de fé também da pessoa. Sempre Jesus traz essa realidade. Então, para que o milagre possa acontecer na minha e na tua vida, precisa desse ato nosso também. Precisa desse ato nosso. A Eucaristia, o nosso centro, o próprio Jesus de corpo, sangue, alma e divindade, ele acontece também com o nosso ato. Deus quis que fosse assim. O que a gente apresenta? Pão e vinho. Pão e vinho não são encontrados na natureza. A gente não vê nenhum lugar em que se dá pão e que se dá vinho. Não tem uma árvore que dê pão e nem vinho. A gente modifica a uva, a gente modifica o trigo. E Jesus quis que fosse assim, que a gente também trabalhasse, né? Para que a gente viva o amor, que a gente também ame Deus no próximo. Esses são os verdadeiros milagres,
Não é um milagre intimista, individualista. O milagre acontece na nossa vida quando a gente entende o que é a vida em Jesus e leva também aos outros. Que nesta Semana Santa, então, a gente possa entender e viver isso, mais uma vez, com profundidade. Em cada mistério encontrar Jesus nos chamando, ei, venha viver a vida, a verdadeira e abundante vida, e para que a gente possa então celebrar, de uma forma que a gente leve tudo o que celebramos também para os outros e para a nossa vida, né? A missa é isso. Ite missa est, né? Ou seja, a missão ela começa no finzinho da missa. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, e de fazer a sua missão, que o Senhor vos acompanhe na sua missão. Então a gente pode começar a observar isso e viver nesta semana. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora interceda por nós, nos ajude a dizer o nosso sim e a mostrá-lo através das nossas ações. Com a graça de Deus e com a presença do Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Muito obrigada, Alan. Suas palavras foram maravilhosas, me tocaram bastante. Espero que tenha tocado as pessoas que estão assistindo a nossa live agora. Espero poder te ver mais vezes aqui com a gente no Já. Você será sempre bem-vindo com a gente, tudo bem? Eu agradeço, é uma alegria, uma honra poder estar com vocês. Sempre me convidaram para estar presencialmente. Eu dizia, olha, hoje não deu, não dá, porque a gente também tem a nossa missão aqui, né, no nosso grupo, Mensageiros da Paz. E que bom que a gente conseguiu, mesmo que virtualmente, né, a gente ter este momento, ter este encontro. Eu agradeço muito, fico muito feliz por isso. Obrigada. Agora, gente, eu vou dar os recadinhos do Já. Primeiramente, falar sobre o projeto Evangelho 2.0 com Juventude Ativa. Ele acontece diariamente de segunda a sábado. É uma leitura do Evangelho diário com uma breve reflexão. Você já participou conosco, não foi, Alan? Você teve o prazer de participar conosco também? Já tive o prazer de participar com vocês, acho que 2 vezes. Então, muito obrigada por isso também. É um Parabéns, projeto... né? Uma ótima iniciativa. Oi? Parabéns, é uma ótima iniciativa, né, de vocês. Grande desafio, né? 2 minutinhos, 3 minutinhos. Mas a gente vê se o tanto que isso é importante, né? Tanto que é rico a gente poder estar acompanhando o livro. Todo mundo tem 3 minutinhos, gente, né? Isso é fundamental. Então, exatamente, essa é a proposta. Todo mundo tem 3 minutinhos para parar e ouvir a palavra de Deus do dia. Temos também o projeto musical Arcanjos, que acontece todo domingo aqui no Instagram do Já. A gente posta um vídeo que o nosso musical Arcanjos preparou pra gente. Temos também a maratona de pregações que continua no próximo domingo, no 5º episódio, spoiler. Iremos falar sobre a morte e ressurreição de Jesus. No domingo de Páscoa teremos encontro. Queremos vocês aqui 16h30. Tudo bem? E eu acho que era isso. Então vamos encerrar. Vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a todos vocês que estiveram nos acompanhando. Espero vocês aqui domingo que vem, no mesmo horário, no mesmo canal. E é isso, gente. Tchauzinho. Tenham uma boa tarde e uma boa semana. Tchau, obrigado, gente. Bom domingo, boa semana para todos nós.